Fala galera, bem-vindos ao canal. Pessoal, a gente vai conversar um pouco mais agora sobre inteligência artificial. Quero mostrar para vocês aqui, enquanto estou desenhando o Sr. Ford, um dos, eu diria, não vilão, mas também não aliado do nosso protagonista. Mas é uma figura importante dentro da nossa série, dentro do nosso anime. Bom, mas enquanto a gente está aqui produzindo, fazendo o concept dele, eu quero conversar com vocês um pouco mais sobre inteligência artificial. E eu vou mostrar para vocês aqui, ó, essa imagem que eu gerei dentro do Leonardo AI. Leonardo AI é uma inteligência que é gratuita, inclusive, você pode ir lá, se cadastrar, e você tem acesso lá, você pode fazer até 150 imagens por dia. E eu consegui essa inteligência aqui com um prompt, são as frases que você coloca, né, o comando, tudo em inglês, que você coloca para dizer o que você quer. Velho, foram muitos erros, muitos erros. A inteligência sofre muito com mãos. Então não é só a gente quando está aprendendo, não. A inteligência sofre muito com mãos. Eu pedi uma bonequinha com esse perfil, né? No estilo ali do Ataque dos Titãs, cabelo vermelho, curto. E a imagem gerada até que é legal. E ela sempre vai gerar uma imagem original. Ela vai buscar na internet tudo que ela puder encontrar e ela vai sempre fazer um traço para trazer algo original, algo único, e você tem o direito sobre essa imagem. É legal. Mas assim, o que a gente tem hoje em termos de poder utilizar isso numa produção? A verdade é que muitos estúdios ali no Japão, com os seus animes, já utilizavam a inteligência artificial. E a gente não sabia. Recentemente, a gente estava em discussão também uma animação que a Netflix comprou, e essa animação ela foi feita com inteligência artificial, uma boa parte dela lá. Só que a galera não falava. Então, assim, a verdade é que isso já existe há muito tempo. A gente já consome há muito tempo coisa gerada disso. A galera, assim, os artistas de uma forma geral, muito poucos são aqueles que estão entusiasmados com isso, porque enxergam como uma ameaça. Mas a verdade é que a gente não pode ficar de fora, a gente não pode se fechar para essa realidade. Para mim, uma coisa que eu entendi que vai me ajudar muito é a composição, a criação de cenários, tá? Por quê? Porque ela vai me dar sempre algo original e ela vai me dar uma paleta de cores que eu peço a ela. Então nisso eu já consigo, quando eu fiz os meus testes, já consegui coisas bem interessantes para estar desenvolvendo o cenário. Bom, vocês sabem que hoje muita gente utiliza o 3D para fazer cenário, porque também é algo que ajuda muito. Mas pensa, o 3D tu tem que aprender a usar determinada ferramenta, seja o Blender, o 3ds Max, o Maya, seja o que for, ou algum site que te dê esse recurso. E com a inteligência não, a inteligência você diz a ela, no caso eu pedi um céu, né, uma atmosfera vermelha, edifícios, torres, litoral, praia, entulhos, lixo, e ela foi gerando para mim algumas coisas que eu achei legal. Mas a verdade é que para gerar, digamos, hoje você quiser gerar uma animação, não está disponível para a gente ainda essa tecnologia, não está. Não, nem no Midjourney, nem no... Cara, você tem que ser muito preciso, você vai ter que lutar muito para você conseguir fazer prompt que te dê, sabe, um desenho em sequência, toda uma sequência, uma história, e você consiga aquele mesmo personagem nesse processo. Igual, em poses diferentes, dialogando com outros personagens, como realmente você tem que fazer. Seja até para uma história em quadrinhos. Eu acho complicado você pensar que já dá para fazer isso. Tudo bem, você pode desenhar e levar modelos para lá. Mas olha, se você
tem que ter seus modelos para colocar lá, então quer dizer que a inteligência ainda não está pronta para te dar isso. Eu não testei um concept, né? Assim, essa menina ela é um exemplo disso, ela é uma criação autoral, a gente pode dizer, né? Do que eu pedi à inteligência, a inteligência criou. Eu não tive nenhum controle sobre isso, só em relação às palavras que eu coloquei do que eu queria. Então, mas é algo original, é algo no sentido de que é algo que ninguém fez. Por outro lado, no exemplo do que a gente está fazendo aqui, a gente está construindo uma história, tá? Bom, eu preciso saber sobre paleta de cores para definir para mim o que vai ser em relação a cada personagem, a representação deles, as características psicológicas deles, eu represento também nas cores. Isso eu posso colocar lá, mas quando eu tiver aquele personagem, essa menina que eu tenho aqui, ó, como é que eu faço ela agora para manter ela e fazer ela de frente, de costas, ela interagindo com os outros? Já é possível? Mas o tempo de estudo para você experimentar é muito grande, muita coisa que você tem que fazer, sabe? Então, assim, ela vai aprimorar, porque à medida que a gente vai utilizando, ela vai aprendendo, então isso é natural, ela vai aprimorar e vai chegar um momento em que ela vai conseguir fazer tudo isso para você de uma forma mais simples. Mas não vai ser agora, não é hoje que isso vai acontecer. Até mesmo para a produção de um anime, como a gente já viu alguns exemplos, é o seguinte, a galera gastou muito tempo, um investimento pesado para fazer. E olha, quando a gente fala de que a inteligência ela vai amenizar, né, os custos de produção, é verdade também, mas não é uma coisa que agora já seja uma realidade muito viável, não. Eu digo isso porque para você gerar todo o conhecimento, para você direcionar a inteligência, como os caras fizeram, precisou de animadores, precisou de atores filmando, precisou de conhecimento técnico, precisou de conhecimento em 3D, precisou de uma série de um monte de parafernália para você fazer aquela produção acontecer. Então, a mão de obra humana ainda é necessária. Não é o problema, galera, dos animes, não é a mão de obra. O problema dos animadores no Japão estarem morrendo de fome lá, não é a mão de obra, sabe? A mão de obra dos caras, ela não corresponde a 10% do custo. Beleza, vamos lá, um anime vai corresponder aí, vai precisar de 300 pessoas no projeto, no processo. Você vai ter aí animadores pra caramba, é verdade. Mas olha, vamos pegar a franquia do Pokémon, que é simplesmente a que mais vendeu no mundo, a que mais vende no mundo. E quando eu falo franquia, eu tô falando não só do anime, mas tô falando do mangá, eu tô falando dos brinquedos, eu tô falando das camisetas, das estampas, de tudo isso. Então é algo na casa de 400 bilhões, isso é muita grana. Isso é muita grana. E olha, o principal fator de sucesso da franquia é o anime, né? O anime, ele é como se fosse o comercial que instiga a galera a conhecer, virar fã da série e consumir os produtos que são derivados da série. Então, você tem tudo isso derivado do trabalho de 300 pessoas em todo o conjunto, vamos dizer assim. Véi, pensa bem. 300, 400 bilhões, mas se a gente for só pro anime, vamos dizer que 100 mil dólares, em ienes lá no Japão, né? Seja necessário para você fazer aí um anime. Então você vai fazer 3 episódios, vamos lá numa primeira série com 3 episódios, você vai gastar 1 milhão. Vamos arredondar, vai? 1.300.000. Para uma série que quando dá sucesso, quando dando certo para você, ela só no anime ali, ela vai fazendo 100, 200 milhões para começo de história, sabe? Então assim, o custo ele é baixo, o custo de produção ele não é alto para a galera que ganha grana com isso. Eu não estou falando da gente que está aqui no Brasil com outro aspecto. A maioria da galera que está fazendo animação no Brasil é uma galera que busca, na verdade, ser a mão de obra. É uma galera que busca se profissionalizar para ser mão de obra para esse mercado.
A gente não está falando no viés, na visão da galera que está buscando produzir e ganhar dinheiro com isso. Então a gente tem um exemplo aqui do Maurício de Souza, né, com a Turma da Mônica. Eu não sei, não me foi agora também, o cara que criou o Menino Maluquinho. Mas esses caras detentores da história, da produção, esses caras ganham muita grana. Esses caras ganham muita grana. Porque quando você dá certo com um anime, é como a gente estava conversando, você vai ter derivados daquele produto que vão vender e vender muito. Essa é a pegada que eu trago para vocês pensarem. Quando você está criando um anime, você já tem que estar pensando nos derivados dele. Então, não é caro você fazer hoje, não é cara a mão de obra para você fazer uma animação. É porque o modo de vida japonês, ele é um modo, culturalmente falando, muito agressivo com o trabalhador. Os caras vivem para o trabalho, ou morrem, né, de tanto trabalhar. Porque a vida social acaba. Uma jornada, né, que 12 horas de trabalho é o normal. É comum você trabalhar 14 horas, 15 horas de trabalho lá. Porque é o prazer dos caras? Claro que não, pô. Claro que não. Os caras trabalham assim porque a maioria dos estúdios no Japão estão em Tóquio. E olha, o custo de vida mais caro do mundo. Um dos mais. Mas o metro quadrado mais caro do mundo tá ali. Então, a galera pagar uma grana muito alta para muitas vezes viver num cubículozinho dividindo com 6 pessoas. E tanto que muitos dos animadores, eles dormem no próprio estúdio. Isso é claro que não é um modo de vida saudável para ninguém. Você deveria ter um tempo, né, para você ter a sua praia, para você ter o campo, para você poder sair, socializar fora do ambiente de trabalho. A gente aqui no Brasil é muito rico em termos dessa condição, eu sou pernambucano e eu vejo aqui na minha cidade, que é uma cidade litorânea, uma coisa que é uma tradição. Todo final de semana a galera tá nas praias recarregando a bateria, né? Porque as praias daqui pro centro são 15 minutos depois que você pega qualquer condição. Então, mas o bem que isso traz é um bem enorme, cara. Mesmo que seja apenas um dia, né? Mesmo que seja apenas um final de semana, para quem não trabalha no comércio, e você tiver aí o sábado e domingo para ir numa praia, para ir no campo, para ir visitar um parente, isso é muito bom pra gente. E no Japão isso não acontece. Então é uma exploração da mão de obra muito agressiva, muito maléfica. E isso não se justifica, tá ligado? Isso não se justifica porque você tem muito lucro. Assim, a coisa ela é atomicamente, sabe, catastroficamente lucrativa em relação ao custo que você tem com mão de obra. E eu repito, se a gente olhar com o nosso ponto de vista, a gente vai enxergar que, beleza, a mão de obra, você gastar hoje 1,5 milhão para a produção de uma temporada de uma série de anime é muita grana, né? É muita grana. Mas quando você observa que o resultado disso, o retorno disso são 200, 300 milhões em uma única mídia, tá? Então você vê que não é nenhum absurdo, não é tão caro essa produção. Ainda mais que o Japão, eles produzem hoje 70% da animação mundial. Olha a pegada. Então realmente é uma produtividade muito grande. Então, assim, quando a inteligência for mais barata e mais precisa, e lá eles já têm esses sistemas assim, que eles já usam há mais tempo, naturalmente isso vai tomando, gradativamente isso vai tomando as vagas de emprego dos animadores. Não tem para onde correr. Isso vai ser lá, isso vai ser nos Estados Unidos, isso vai ser no Brasil. Não tem para onde correr. Mas o que acontece isso não vai acontecer porque a produção do animador é caro, o custo para o animador é caro. Não é isso. Isso vai acontecer porque é uma tendência natural desde a Revolução Industrial da primeira,
que a tecnologia vá ocupando a mão de obra do ser humano, tá? No começo eram apenas aqueles que faziam o trabalho braçal. Então você imagina, dentro da Toyota, quantas pessoas perderam o emprego para aqueles braços daqueles robôs que agora montavam todos os carros. Você olhar no Brasil, você olhar o campo, quantos coletores perderam emprego para aquelas caminhões enormes, aquelas máquinas que já saem drenando, né, a soja e já jogando nas caçambas. Quanta mão de obra era necessária ali, na cana-de-açúcar, no corte e jogar aquilo no caminhão, como era antigamente, e aí vem as máquinas e fazem isso. Só que assim, as máquinas tiravam de cara a mão de obra do trabalho braçal. E agora ela está tirando a mão de obra do trabalho intelectual. Né? E nós que trabalhamos com desenho e animação, a gente está falando aqui de um trabalho que é intelectual e braçal ao mesmo tempo, né? A mente, nos nossos estudos, o que a gente faz é calibrar a nossa coordenação para obedecer ao que a nossa imaginação constrói. Então, a gente imagina, aprendeu técnicas de fazer essa imaginação se materializar no software, no papel, que seja. E agora a gente está lidando com uma inteligência, com um robô que está aprendendo a fazer isso muito rápido. Então, ainda vale muito você saber, tá? Mas eu diria que não é aconselhável você ficar de fora, você não buscar saber sobre isso. A inteligência, a maioria dos planetas, dos exoplanetas que nós descobrimos hoje, fora do nosso sistema solar, é a inteligência que está fazendo, com o cruzamento de dados e informações que os cientistas abasteceram. As deduções de sistemas solares é a inteligência que está fazendo. Nós temos caças que estão voando hoje da decolagem ao pouso com a inteligência artificial. Nós temos diagnósticos de doenças sendo dados através da inteligência artificial. E claro que isso ia chegar no nosso processo também, tá? E não adianta você pensar que eu vou escrever uma história e aí o autor da história, ele tá fora de perigo. Porque não tá. Porque se você vai no ChatGPT e você pede uma história, ele te dá uma história completa. O ChatGPT ele é muito mais desenvolvido que o Leonardo aí, do que o Midjourney, que são esses que geram imagens, tá? Ele é uma plataforma gratuita que já está muito mais desenvolvido. Então, ele já constrói. Se você pedir dentro da jornada do herói, se você pedir dentro dos 3 atos, se você pedir a ficha dos personagens, ela vai te dar tudo isso de uma forma genérica. O Marcus Beck, né, o criador da Flip-Thru, ele tem um canal e o último vídeo dele ele fez isso. Ele experimentou com o ChatGPT criar situações de uma história e assim, embora genérica, é muito massa você ver que ele entende, ele faz ali e muito rápido. Cara, é muito rápido. Então, aprendam, vejam como fazer isso. É importante. E como utilizar isso para a necessidade de vocês hoje, tá? Eu sei que se eu for trabalhar e aprender, eu consigo produzir muito mais rápido. Aí vem a outra fase, aí vem o outro momento, a outra questão, que é a seguinte: quando você domina, para nós que não somos grandes, né, produtores, nós que temos uma equipe pequena e tal, o que acontece? Ou para nós que somos apenas fazendo trabalho, cara, quando você domina isso, você sozinho é uma produtora inteira. Tem inteligência para compor músicas para você, músicas autorais. Então você pode ter a abertura do teu anime, ou você pode ter um mangá, mas você quer uma música tema para o teu protagonista, para isso enganjar as pessoas. Você tem, cara. Você tem agora isso, você pode ir lá pedir a música, e ele vai fazer para você. A trilha sonora do teu anime, a trilha sonora da tua história vai estar lá, você vai fazer. Imagina quanto custava isso. E agora você pode. Então ela vai ser muito beneficente
para aquela galera, eu acho que os mercados emergentes, o Brasil, por exemplo, que tem uma grande dificuldade em emplacar desenhos, animações, por conta até mesmo do custo disso, vai se beneficiar diretamente desse negócio. A gente vai ver muito mais produção, a gente vai ver muito mais coisas originais, porque a galera que não tem dinheiro para emplacar esses grandes recursos, agora vai poder fazer de uma forma muito mais democrática. Então, depende do ponto de vista que você vai ver. Eu fiz uma música tema para o meu protagonista e eu gastei com músico, com estúdio, tá? E agora não, agora eu vou experimentar fazer a música do vilão e vai ser pela inteligência e fica perfeito. Ó, a gente está num processo aqui de construção ainda dos nossos desenhos para a composição do anime. Esse cara é o Ford, senhor Ford, é o gestor da cidade de Aresta. Olha, o tempo que a gente está conversando aqui foi um tempo real que eu fiz para fazer o rascunho do concept dele. Então busquei pesquisar a respeito, trouxe um cara comilão, gordão, obeso, que é o cara que gerencia a cidade. Uma cidade com problemas de comida, mas ele é gordo, porque ele representa essa elite que gerencia ela. Pensei em tudo isso e estou trabalhando aqui. Olha o tempo que a gente está fazendo. Ao final desse vídeo, eu já vou colocar ele finalizado já, só o concept, tá? Porque depois a gente vai levar para fazer o model sheet dele. Mas o tempo que eu estou fazendo esse trabalho, tem algumas horas dedicadas. Não tem para onde correr, tem algumas horas dedicadas aí. E, assim, quando você pede a inteligência para fazer, velho, ela faz para você em 40 segundos, ela te dá 10 opções. Entendeu a ideia? Ela te dá 10 opções. Tu pode pegar uma opção daquela e tu já pode ir pro teu model sheet fazer. Eu estou fazendo original aqui, mas quando eu experimentar algo e se eu for usar algo, eu vou também colocar aqui para vocês darem a opinião de vocês. Mas tudo que eu estou fazendo agora, eu estou fazendo a moda humana, a moda antiga, né? Mas olha, é importante ficar de olho nisso. E a gente vai fazer alguns vídeos aqui experimentando ela em tempo real para vocês verem o que é legal, o que é que eu estou buscando utilizar, tá? Então é isso, galera. Não esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo. Estamos aí com 32 inscritos. Estou muito feliz. Estamos buscando chegar nos 100. E eu espero contar com todos vocês no próximo vídeo também. Falou!